Começamos agora o segundo bloco da aula de radiciação e racionalização de denominadores. Iniciando pelos exercícios de fixação. E já comecei com um desafio. Uma questão muito difícil da prova da UPF de 2018, que me dá 4 itens e pergunta qual item está correto e qual item está falso. E o primeiro item diz, raiz quadrada de a ao quadrado é a. E dá uma vontade de cortar a raiz com o quadrado e dizer que é verdade. Não é verdade. Por mais que a raiz quadrada de 5 ao quadrado seja 5, por mais que a raiz quadrada de, sei lá, 2 ao quadrado seja 2, porque a raiz de 5 ao quadrado é a raiz de 25. Então a raiz de 5 ao quadrado é 5. A raiz de 2 ao quadrado é 4. E raiz quadrada de 2 é 2. Mas cuidado com os números negativos. A raiz quadrada de menos 7 ao quadrado não é menos 7, é mais 7. Esse item está errado pelo negativo. Se vocês pegarem a raiz quadrada de menos 7 ao quadrado, lembra da aula de potências. Menos 7 ao quadrado é mais 49. E a raiz quadrada de mais 49 é 7. Ou seja, vou ter um exemplo para vocês. Raiz quadrada de menos 3 ao quadrado não é menos 3, é mais 3. Esse item está errado. O que eu colocar em vermelho aqui está errado, tá? Por causa do negativo. Se tu quiser deixar verdadeiro, eu deveria colocar módulo. Porque a raiz quadrada de a ao quadrado é módulo de a. Então, baita pega-ratão, que muitas pessoas marcaram verdadeiro, é falso. Porque a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado não é menos 3, por exemplo. Segundo item é um pouquinho mais fácil. Texto valores. Se eu testar raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, isso aqui dá a raiz de 9 mais 16, isso aqui dá a raiz de 25. E a raiz de 25 é 5. Nada a ver com 3 mais 4. Se tu testares o A valendo 3 e o B valendo 4, vai achar 5, enquanto aqui ele diz que era para chegar em 7. Os dois primeiros itens são falsos. Item 3 é verdade, inclusive vimos na aula que a multiplicação de mesmo índice conserva a raiz e multiplica lá dentro, vai dar sempre certo. O item 4, verdade, nós vimos que a divisão de mesmo índice conserva o mesmo índice e divide lá dentro. A 1 e 2 estão falsas, apenas 3 e 4 estão verdade. Cuida com esse aqui. O que transforma ele ser errado é para um número negativo. Raiz quadrada do menos 10 ao quadrado é mais 10. Agora, a raiz quadrada de 10 ao quadrado é 10. Próximo. Lá do Paraná. Raiz de 50 menos raiz de 18 mais raiz de 98. É o comecinho do nosso bloco 1. A gente pega o 50 e fatora. 50 divide por 2 que dá 25. Divide por 5 que dá 5. Divide por 5 que dá 1. A cada duplinha cai fora. Isso aqui é 5 raiz de 2. 18. Pega o 18 e fatora, cada duplinha cai fora. 18 divide por 2, que dá 9, por 3, que dá 13, por 3, que dá 1. A cada duplinha cai fora. 98 fatora. 98 divide por 2 dá 49. Divide por 7, que dá 7. Divide por 7, que dá 1. A cada duplinha cai fora. Então, quem não está na duplinha permanece na raiz. Raiz de 50 é 5 raiz de 2. Raiz de 18 é 3 raiz de 2. E raiz de 98 é 7 raiz de 2.
5x menos 3x, só aqui já tem 2x. Mais 7x, isso dá 9x, letra C. Ou tu coloca o 2 em evidência, que não é nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje não é fatoração, mas poderia colocar em evidência. Ok? Se quiser copiar aqui, dá um pause no vídeo para eu poder já apagar tudo. Essa expressão vale 9 raiz de 2, porque 5x mais 7x já dá 12x, com menos 3x dá 9x. Faz de conta que o raiz de 2 seja um x. A prova da PUC do Rio de Janeiro me disse: isso, juntos valem quanto? Bom, lembra que a gente falou agora há pouco, ó. O menos 3 ao quadrado é mais 9. O menos, lá na aula de potência, elevado a índice par, mais, com parênteses, menos 1,2 elevado a zero, isso é 1. O número elevado a zero é 1, com exceção do zero, porque 0 elevado a zero é indeterminado, indeterminação. Só que isso aqui é 1, com aquele sinal de negativo se transforma em menos 1. E aqui faz o de baixo vai para cima e o de cima vem para baixo. O de baixo vai para cima, o de cima vem para baixo. Raiz de 9 é 3, corta 1 com menos 1, e 6 dividido por 3 é 2. Então é 3 mais 1 menos 1 mais 16. Corta, 3 mais 16, 19. Não botei as alternativas que não ia caber aqui no slidezinho, mas tinham 5 alternativas. A 19 era a alternativa correta. Inventei um desafio. Criei um desafio. Quem é maior? Raiz de índice, raiz cúbica de 5 ou raiz de índice 5 do 3? Eu não sei quem é maior. O 5 é 5 na 1, o 3 é 3 na 1. Quando eu quiser comparar raízes, tenta enxergar no mesmo índice. Mas não está no mesmo índice, aqui tem raiz cúbica, raiz de índice 5. Então pensa no MMC. O MMC de 3 e de 5 é 15. Eu posso simplificar, que nem a gente viu na aula, ou o contrário, multiplicar ao mesmo tempo. Se eu multiplicar por 5, todo mundo, esquece a base. Se eu multiplicar por 5, eu tenho raiz de índice 15 do 5 na 5. Se eu multiplicar por 3, eu tenho raiz de índice 15 de 3 ao cubo. Efetua esse número. O 5 elevado na 5 é 3.125. O 3 elevado ao cubo é 27. Esse número é maior, ele é maior. Raiz cúbica do 5 é maior que a raiz de índice 5 do 3. Não sei se ficou claro. Eu fiz o MMC de 3 e 5. O MMC é 15. Quanto é que eu multiplico aqui para chegar no 15? Multiplico por 5. Multiplica por 5, todo mundo. Quanto é que eu multiplico aqui para chegar no 15? Por 3. Multiplico por 3, todo mundo. É o contrário de uma regra que nós vimos agora há pouco, lá no bloco 1 da aula. Aqui, uma prova da Unicinos que pega um pouquinho de algo que nós não vimos ainda, que se chama fatoração. Não tem importância. Eu gostaria de saber quanto é que vale essa expressão. 2 na 35 mais 2 na 38 mais 2 na 39 não é potências, não é potenciação. Potenciação é multiplicação ou divisão. Eu vou botar em evidência o que todo mundo tem, 2 na 35. Aqui tem 2 na 35, aqui tem 2 na 35 e aqui tem 2 na 35. Em evidência. Na aula de fatoração, a gente vai ver que divide 2 na 35 por 2 na 35. E quando tu divide a mesma base, subtrai o expoente. 35 menos 35, expoente 0. Divide 2 na 38 por 2 na 35. Divisão de mesma base, subtrai o expoente. 38 menos 35, 3. Divide 2 na 39 por 2 na 35. 39 menos 35, porque eu estou subtraindo o expoente. Vamos organizar 1 mais 8 mais 16. E divisão de mesma base subtrai os expoentes. 2 na 37 dividido por 2 na 35 fica 2 ao quadrado.
1 mais 8 é 9, mais 16, 25. Vamos organizar melhor. Nós temos a raiz de 4 por 25. E aí começa a aula de hoje. Até aqui não era a aula de hoje. Eu não estou me preocupando com isso aqui não é a aula de hoje. A aula de hoje. Raiz de uma fração, raiz em cima, raiz embaixo. A raiz do 4 é 2, a raiz do 25 é 5. Divide 2 por 5, o gabarito da Unicinos estava 0,4. Gente, o gabarito podia ser 2/500, mas o gabarito estava 0,4. Isso aqui eu não te expliquei hoje, isso aqui eu não quero preocupar hoje. Eu quero a partir daqui, raiz de uma fração, raiz em cima, raiz embaixo. Inclusive, daqui a pouquinho, daqui a uns minutinhos, a gente vai ver a racionalização de denominadores. Se não tivesse raiz de 25, nós teríamos que racionalizar, que vem daqui a pouquinho. Pouquíssimos minutinhos daqui a pouco. Vamos ver. Fechamos aqui. Toda a parte de radiação foi multiplicação de raiz de mesmo índice, conserva essa raiz. Raiz de uma fração, faz raiz em cima, faz aí embaixo. Raiz de raiz, se potência de potência multiplica, raiz de raiz multiplica, e assim vai. Vamos fazer exercício, vamos pegar o livro e fazer exercício. Para a gente finalizar a aula de hoje, racionalizar denominadores. Quando tiver fração com denominador raiz, temos que racionalizar. E tem 3 tipos de racionalização. O tipo 1, com uma raiz quadrada lá embaixo, é o mais fácil, que mais acontece. Se nós temos, por exemplo, que dividir por raiz quadrada de b, eu pego essa fração e multiplico em cima e embaixo pela própria raiz quadrada de b, ficando a raiz de b e embaixo b. Esquece a fórmula. Para de decorar a fórmula. A fórmula serve, mas ela é muito grande, eu não quero a fórmula. Eu quero exemplo. Cheguei na prova e apareceu para mim a raiz quadrada do 3 lá embaixo. 1 por raiz de 3. Eu pego 1 por raiz de 3 e multiplico em cima e embaixo pelo próprio raiz de 3. Multiplica 1 raiz de 3. 1 raiz de 3. Multiplica raiz de 9. 3. Vamos ganhar tempo. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. Raiz de 6 vezes raiz de 6 é só 6. Essa é a resposta. Se eu pegar e dividir 10 por 3 raiz de 2, o problema é a raiz. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 2. Ficando 10 raiz de 2, olha só, aqui é 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. E 2 vezes 3, 6. Como não está irredutível essa fração, eu vou dividir só, porque pode, por 2, ficando 5 raiz de 2 sobre 3. Mais uma, se eu pegar 3 raiz de 2 e dividir por 7 raiz de 5, racionaliza multiplicando. O problema é a raiz, multiplica pela raiz em cima e embaixo. Leitura, 3 raiz de 10. Aula de hoje, inclusive, do bloco 1. Multiplicação de mesma raiz, conserva a raiz e multiplica lá dentro. 3 raiz de 10. E lá embaixo, 5 vezes 7, 35. Não consigo simplificar, acabou. 3 raiz de 10 sobre 35. A primeira das 3 regras é, se está dividindo por raiz quadrada, repete ela em cima e embaixo. Azar que seja 3 raiz de 2, é só o raiz de 2 que tu repete em cima e embaixo. Multiplica em cima, multiplica embaixo. A regra 1 fechou. A regra 2 é mais difícil. E não adianta muito decorar a fórmula. Esquece a fórmula, esquece a fórmula, esquece a fórmula. Eu já vou até colocar toda a fórmula te dizendo, esquece a fórmula. Esquece, não estou nem te explicando a fórmula. Porque ele é muito mais fácil do que a fórmula. Te garanto. Só isso aqui. Tá com uma luz aqui, ó. Deixa eu fechar. Ao vivo tem essas coisas, gente. Não é ao vivo, mas tudo bem. Só um pouquinho. Deixa eu só fechar aqui pelo sol. Beleza. É muito mais fácil que essa forma. Olha que nojo essa forma. Mais fácil. Se vocês estiverem trabalhando com, por exemplo, 1 por raiz cúbica do 5. Tu te lembra que lá no bloco 1,
Raiz cúbica do 5, eu precisava de 5 ao cubo. Para cair fora da raiz cúbica, eu precisava de 5 ao cubo. Eu só tenho um 5, um númerozinho 5. Estão faltando 2. Porque se tu pega um número 5, junta com mais 2 número 5, tu tem finalmente 3 valores 5 e tu consegue tirar da raiz cúbica. Eu sei que está confuso, já vai melhorar. 3 é o índice, então eu preciso de 3. Eu só tenho 1, então faltam 2. Deixa assim, eu sei que está horrível, já vai melhorar. Se tu pegares 7 e dividir pela raiz quinta do 3 ao quadrado, raiz quinta, eu preciso de 5 valores iguais. Eu só tenho 2, 3 ao quadrado. Está faltando 3. Então tu multiplica pela raiz quinta do 3 ao cubo. Lá em cima, 7 raiz quinta de 3 ao cubo ou do 27, sei lá como é que vai estar na prova. E aqui tu tem 2 valores 3 com 3 valores 3. Tu finalmente juntou 5 valores 3 e tu cai fora da raiz quinta. Eu não sei se ficou claro. Deixa eu fazer mais. Vê se tu entendeu que se tu estiver dividindo pela raiz décima de 2, tu vai ter que pegar esse mesmo número e multiplicar pela raiz décima, mas não adianta colocar a raiz décima do 2. Eu preciso de 10 valores e eu só tenho 1. Então faltam 9 para finalmente poder cair fora da raiz. E lá em cima, raiz de índice 10 de 2 elevado a 9. Vê se tu entendeu que se tu estiver dividindo pela raiz sétima de 3 elevado na 4, tu pega a raiz sétima de 3 elevado a 4 e tu multiplica. Por que que não é exatamente ele? Porque se eu multiplicar por, de novo, 3 na 4, eu vou ter 4, com 4 eu vou ter 8. Eu não quero 8, eu quero 7, eu quero cair fora da raiz sétima. Se já tem 3 na 4, faltam 3 valores para eu finalmente cair fora da raiz sétima. Eu já juntei 7 elementos na raiz sétima. E lá em cima eu não toco. Lá em cima eu não mexo. Então, essa é a matéria que menos cai das 3, tá? Mas sempre tem que ver. Quanto que falta do 1 para chegar no 10? Faltam 9. Quanto que falta no 4 para chegar no 7? Faltam 3. Se quiser copiar aí, pausa o vídeo. Por isso, deixa eu voltar ao slide que estava anteriormente. Só apagar aqui. Quanto que falta do 1 para chegar no 3? Faltam 2. Quanto que faltam do 2 para chegar no 5? Faltam 3. Era isso que estava acontecendo naquele slide anterior. Beleza? Mas essa é o que menos cai. A que mais cai é a primeira, dividir por raiz quadrada e repete ela. Agora é a segunda que mais cai, a regra 3, para encerrar nossa aulinha toda de hoje. E se no denominador tiver uma soma, uma subtração, troca de sinal no meio. O meio é mais, tu vai lá e coloca menos. Se o meio é menos, tu vai lá e coloca mais. Esquece a fórmula. Isso aqui é só uma distributiva, matemática básica. Para a gente entender. Se nós pegarmos 1 e dividir por 2 mais raiz de 3, tu vai multiplicar em cima e embaixo, sempre com o sinal do meio, lá de baixo, trocado. Lá embaixo é mais, tu bota menos. E agora é distributiva. 1 vezes 2 é 2, 1 vezes menos raiz de 3, menos raiz de 3. Ficando 2 menos raiz de 3. Multiplica. 2 vezes 2 é 4. E olha só, aqui não tinha espaço.
2 vezes 2 é 4. 2 vezes menos raiz de 3, segura esse menos 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes 2, corta. Tu corta o menos 2 raiz de 3 com mais 2 raiz de 3. E aqui no finalzão, mais com menos é menos, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. E 4 menos 3 é 1, então é 2 menos raiz de 3 sobre 1, ou simplesmente 2 menos raiz de 3. Mais uma. Se tu estiver dividindo 1 por 1 menos raiz de 5, troca de sinal. Ah, é menos? Multiplica em cima e embaixo com o sinal trocado. Distributiva. Faz a distributiva e vai ficar 1 mais raiz de 5. Faz primeiro com o primeiro, primeiro com o segundo, segundo com o primeiro, segundo com o segundo. Faz a distributiva e tu vai chegar em menos 4 lá embaixo. Menos 4. Só uma coisa. Não tem menos no denominador. Como lá embaixo era menos 4, eu troquei de sinal, e eu troquei de sinal, ficando menos 1 menos raiz de 5 sobre 4. Essa parte aqui, só troca de sinal o que está embaixo. Se lá embaixo é mais, tu bota menos. Se lá embaixo é menos, tu bota mais. E uma simples distributiva. Multiplica primeiro com primeiro, primeiro com segundo, segundo com primeiro, segundo com segundo. E encerramos toda a nossa aula de hoje de radiciação e racionalização de denominadores. Só existem 3 regrinhas de racionalização de denominadores. Se no denominador tiver raiz, nós temos que efetuar a regra 1, a regra 2 ou a regra 3 até acabar com a raiz no denominador. Feito, gente? Bons estudos, até a próxima!